Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Salmo capítulo 8, verso 1. Que o Eterno o visite nessa manhã, que Ele esteja ao teu lado no decorrer de todo esse dia, da sua vida também. Iniciamos o nosso dia de hoje na presença dEle, convidando para que Ele esteja ao nosso lado em toda a nossa caminhada. Que os nossos sonhos, que os nossos projetos, que os nossos planos possam receber a sua bênção nessa manhã. O salmista Davi, no Salmo capítulo 8, no verso 1, ele nos abençoa dizendo o seguinte: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. De fato, o nome de Deus é o único nome digno do nosso louvor, da nossa adoração. É a razão pela qual a cada manhã nós nos voltamos para Ele e abrimos o nosso coração e clamamos para que as suas bênçãos estejam sobre a nossa vida. Quando nós levantamos os nossos olhos e vemos o céu, nós podemos reconhecer, embora com a nossa visão limitada, reconhecer a grandeza, a majestade, a soberania do nosso Deus. E queremos que essa manhã seja um dia de bênção também para cada um de nós. Temos estudado todos os dias um capítulo da Bíblia e hoje nós estudaremos o capítulo 28 do livro de Gênesis. Portanto, convido você a ter às mãos a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 28, o verso 1. Isaque chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Gênesis capítulo 28 começa o capítulo expondo a bênção de Isaque sobre Jacó. Jacó seria o responsável em receber as bênçãos de Deus para que a promessa abraâmica se cumprisse sobre a sua vida. Mas o capítulo 28 tem uma diferença da bênção recebida ou dada por Isaque a Jacó da bênção que Jacó recebeu no capítulo 27. A bênção que Jacó recebe no capítulo 27 está relacionada à sua sucessão patriarcal. Mas a bênção recebida no capítulo 28 está relacionada à bênção abraâmica, onde ele receberia de Deus a bênção de se tornar pai de uma grande nação. E aqui então também se afirma a promessa de Deus em lhe conceder as posses da terra que Deus prometeu a Abraão. Isso fica muito claro para nós, se nós estivermos com a Bíblia na mão. Ao pegarmos a palavra de Deus nas mãos, nós podemos ver no capítulo 28, no verso 3 e no verso 4. Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça fecundo, e te multiplique, para que venhas a ser a multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, e a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Fica muito claro que o teor da promessa dada por Isaque a Jacó era de fato para que ele pudesse receber a bênção abraâmica, pai de uma grande nação, e consequentemente conseguir conquistar a terra que Deus tinha prometido a Abraão. É interessante atentarmos aqui no capítulo 28, porque Isaque chama Deus nesse momento de um termo que El Shaddai, isto é, Deus Todo-Poderoso. É da mesma forma que Deus se apresentou um dia para Abraão, como lá no capítulo 17, no verso 1. Da mesma forma como Deus se apresentou a ele naquele momento. E depois de abençoar a Jacó, Isaque agora despede o seu filho, enviando para a terra de Padã Arã. Isaque e Rebeca não queriam que Jacó se casasse com uma das filhas ou das moças de Canaã. O objetivo de Isaque em enviar Jacó para a terra de Padã Arã era com o intuito de que ele pudesse estar na casa do seu avô Betuel e pudesse ali se casar com uma das filhas da irmã da sua mãe, que era Labão. Um dos objetivos da viagem também era afastar Jacó do seu irmão Esaú, porque Esaú estava com seu coração ainda cheio de ódio e poderia a qualquer momento cometer um crime, tirar a vida do seu irmão Jacó.
E para que isso não pudesse acontecer, era necessário naquele momento tomar uma atitude, e é a razão pela qual, nesse momento então, Isaac e Rebeca enviam Jacó para a terra de Padã Arã, a casa do seu avô Betuel, e ali ele poderia se casar com uma das filhas de Labão, que era irmão de Rebeca. Mas nós podemos ver que Esaú, ao reconhecer que os seus pais estavam enviando Jacó para Padã Arã, Esaú, tentando rivalizar com Jacó, ele vai entre os parentes de Ismael, que era um dos filhos de Abraão, e tenta se casar, e se casa com uma das filhas de Ismael. O objetivo, na verdade, era rivalizar com Jacó, mas um dos objetivos também era pensar de que ele poderia ser ainda também o filho da promessa. Fica muito claro e evidente que Esaú era um jovem imaturo. Ao tomar essas decisões precipitadas, ele não tinha entendido de que a bênção de fato tinha recaído sobre a vida do seu irmão Jacó. Ele agora restava viver as consequências da sua imaturidade nas decisões tomadas na vida, no momento em que vende para seu irmão o direito de primogenitura, e agora tomar atitudes precipitadas só lhe causariam maiores danos para a sua trajetória. Mas nós podemos ver que nesse percurso de Jacó para Padã Arã, imagino que no coração de Jacó havia um vazio, porque Jacó reconhecia como um ser humano que ele não tinha sido honesto para com a sua família, nem muito menos para com o seu irmão Esaú. Creio que a sua consciência lhe pesava, ele trazia um vazio do erro que ele tinha cometido. E no meio do percurso, cansado à noite, ele se deita e pega uma pedra onde ele se protege. E se nós olharmos para o hebraico, nós veremos que a pedra que Jacó pega não era para colocar a sua cabeça em cima, mas o intuito era para proteger-se a si mesmo e a sua cabeça. E durante a noite, Deus lhe concede um sonho. É como se ele tivesse uma visão, e ele vê uma escada que ligava a terra ao céu, anjos subindo e descendo. E Jacó, angustiado, deitado, dormindo, ao ter esse sonho, essa visão, Deus estava lhe dizendo que o céu não tinha cortado a conexão com a terra, com a vida de Jacó. E você pode imaginar a felicidade, a alegria de um homem que no passado lembrava dos erros que tinha cometido, de quantas pessoas que ele tinha enganado, em especial as pessoas que ele mais amava. Os seus vizinhos, amigos da cidade, ao olharem para a sua reputação, consequentemente falavam, ele de fato é enganador, mentiroso, trapaceiro. Mas Jacó reconhece que Deus estava ao seu lado, que a mão do Eterno lhe abençoava, que Deus estava ali para lhe oferecer o perdão, se assim ele bem o quisesse. Meu amigo, nessa manhã, eu entendo que a palavra de Deus, nessa parte da Bíblia, traz um conforto, um alento para cada um de nós. O que nós precisamos fazer a cada manhã, a cada dia, é nos apropriarmos da graça salvadora de Jesus Cristo. O salmista Davi mesmo já nos fala que a graça de Deus, a misericórdia de Deus se renovam a cada manhã. E a cada manhã que nós nos colocamos de joelho e pedimos perdão, como aconteceu com Jacó, e tenha certeza que Deus pode lhe perdoar todos os pecados. Deus irá esquecer o nosso passado. Deus irá nos dar uma nova chance para uma nova vida, como Deus concedeu a Jacó. Embora Jacó estivesse num processo de formação, não estava maduro espiritualmente, não era um homem que poderia de fato viver todas as verdades ainda, mas estava nesse processo de mudança da sua vida. Mas Deus se mostrava fiel em estar ao seu lado, em abençoar a sua trajetória. E nós podemos nessa manhã também descansar, confiando de que Deus está ao nosso lado. Quando amanhece, nós podemos ver que Jacó reconhece que Deus estava ao seu lado. E ao saber que Deus estava ali, Jacó toma uma atitude em pegar aquela pedra e colocar agora num altar e montar ali um lugar onde ele pudesse expressar para Deus a sua adoração. E é naquele lugar onde Jacó faz uma aliança, faz um voto com Deus, abre o seu coração e pede para que Deus possa continuar estando ao seu lado em toda a sua trajetória. É nesse momento que Jacó, voltado para Deus,
Jacó fala: Senhor, eu irei devolver tudo o que te pertence, os dízimos, as ofertas. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor permanecer do meu lado, se o Senhor continuar me concedendo a vitória na minha trajetória, eu quero devolver tudo aquilo que de fato pertence ao Senhor. Ele não é o primeiro a devolver o dízimo na história bíblica. O primeiro é Abraão. Mas Jacó reconhece que todas as dádivas recebidas das mãos de Deus deveriam de fato voltar para as mãos do Criador. E nós podemos ver nessa manhã que Deus se agrada da atitude de Jacó. O céu se alegra em reconhecer um filho que entende que Deus é Deus. Ao colocar Deus no seu devido lugar, quando os seus filhos na face dessa terra voltam para o Criador com adoração, com atos e expressões de reconhecimento de que Ele é soberano, o céu abre as janelas do céu de uma forma sem medidas para abençoar aqueles que estão sob a face dessa terra. Eu quero nessa manhã, ao terminarmos aqui o estudo do capítulo 28, e podemos ver, quando Deus abençoa alguém, ninguém pode amaldiçoar. Quando Deus derrama suas bênçãos sobre alguém, as bênçãos do Senhor de fato são permanentes na vida dessa pessoa. Ele não tira suas mãos. O que pode acontecer é esse ser humano dar as costas para o Senhor. Mas quando ele retorna para o Senhor sempre estará com seus braços abertos para continuar abençoando, cumprir a sua palavra, a aliança que Ele prometeu para cada um de nós. Querido Pai, nessa manhã também nós nos colocamos em Tuas mãos, reconhecemos a Tua grandeza, a Tua majestade. Por favor, Senhor, perdoa os nossos pecados, nos ajude a cada dia a fazermos a Tua vontade, molda o nosso caráter, nos conceda a graça de um dia podermos estar contigo por toda a eternidade. É o nosso pedido nessa manhã, é o nosso desejo, é a nossa oração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.